Bom, o simples exercício da lista de tags JCF de seleção é uma aplicação onde você entra com uma temperatura e seleciona, através de um select one menu, para qual temperatura você quer converter. Se quer converter para Fahrenheit ou para Celsius. Se você disser que quer converter para Fahrenheit, assume-se que a temperatura informada está em Celsius e, ao clicar nesse botão converter, teria que converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit. Se você selecionar Celsius, então assume-se que a temperatura está em Fahrenheit, você está querendo converter de Celsius para Fahrenheit. Bom, a solução desse exercício já está também aí no GitHub, vocês podem pegar aí. Eu estou com a aplicação aberta aqui no meu Eclipse, então eu tenho uma classe temperatura, um management temperatura bin e a página index da aplicação. Bom, a classe temperatura, na classe de modelo, eu tenho um atributo chamado temperatura, que será usado para receber essa temperatura aqui, do tipo double, uma string chamada converter para, que vai receber o resultado desse select one menu, e esse outro atributo convertido do tipo double, que vai receber a temperatura convertida. Bom, é um POJO, um Java Bean normal, né? Tem apenas o construtor e os métodos getSet para cada atributo. Bom, o ManageBean, chama de temperatura bean, está anotado com ManageBean, request scoped, então escopo de requisição. Tem um atributo do tipo temperatura, sendo instanciado aqui, e uma array de strings, uma constante chamada temperaturas, que tem as duas temperaturas, Celsius e Fahrenheit. Vou usar esse array para preencher os itens desse select one menu aqui. Bom, tem o construtor, os métodos getSet, e o action, esse método converter, vai estar associado a esse botão converter, e aí eu verifico se o valor do atributo converter para, do atributo temperatura, é igual à temperatura da posição 0 do vetor temperaturas, que nesse caso é Celsius. Bom, se for, eu vou atribuir ao atributo convertida a conversão da temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então tem uma formulazinha aqui para a conversão da temperatura de Fahrenheit para Celsius. Bom, se não, eu verifico se a temperatura é da posição 1 do vetor, nesse caso Fahrenheit, e eu vou então converter de Celsius para Fahrenheit. Então estou atribuindo ao atributo convertida de temperatura o resultado da expressão que converte a temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. Bom, aqui na página index da aplicação, você tem um formulário, um input text para entrar com a temperatura, então seria esse input aqui, um select one menu, que está associado àquele atributo converter para, que é uma string. Os itens do select one menu estão sendo definidos pela tag fSelectItens. Temperaturas é o método getTemperaturas, que devolve o array temperaturas, então os itens do select one menu serão Celsius e Fahrenheit. E o botão, o command button, está associado àquele método converter. Bom, para exibir a temperatura convertida, estou usando esse output text, onde eu vou exibir a temperatura convertida e para qual temperatura eu converti, se Celsius ou Fahrenheit, converter para esse atributo que recebe um dos itens em Celsius ou Fahrenheit do select one menu. Eu só vou exibir esse output text se esse valor, o valor do atributo convertido, não estiver vazio ou nulo. Bom, então é basicamente isso. Vamos executar a aplicação. Ok, então eu entro com uma temperatura, só pegar aqui o exemplo, o 30, nesse caso 30 graus Celsius. Eu quero converter para Fahrenheit, então o resultado deu 86, bateu aqui com o nosso exemplo. Se eu tenho 30 graus Fahrenheit e quero converter para Celsius, o valor deu menos uma dízima aqui nesse caso. Bom, pessoal, é isso aí.